Profecias e profetadas. Já uma vez ouviu falar nesse tipo de coisas? Vamos falar sobre isto? Eu sou a Marta Pinto e este é o Cristão Bem Resolvido. Fique até o final deste vídeo, deixe o seu like, fique até o final dessa mensagem. Se não gostar, pode dar o dislike, mas por gentileza, deixe o like e subscreva no canal. Vamos rodar a vinheta e vamos ficar até o fim da mensagem, porque eu tenho a certeza que vai ser muito interessante você ouvir esse tema até ao fim. Vamos rodar a vinheta. Eu tô aqui nessa manhã e a verdade é o seguinte: eu tenho visto muitos vídeos de revelação, mas tem gente às vezes que fala aquilo que Deus não mandou dizer. E uma coisa também que hoje incomoda, cara, você tá indo pro canal de YouTube, tem gente que não entende essas coisas. Eu fui criado no meio disso, eu conheço bem isso. Meu irmão, o que eu vi de profetada matando pessoas, destruindo vida, era profecia sobre casamento, era profecia sobre o fim dos tempos. Para quem crê no Evangelho, o fim dos tempos já é agora. Um ano para Deus é como se fosse um dia. Deus é eterno e nós não. Existe muita gente que anda a tentar acertar, anda a mandar chutos. É como se fosse ao calhas, é como se fosse uma coisa, é como uma lotaria. E vai acontecer, e porque vem o frio, e porque vem a chuva, e porque vem o tsunami, e porque o sol, e Deus vai fazer, e Deus vai pôr a mão, e o mundo vai acabar, e alabaxu, ou seja, é complicado. Nós precisamos entender que de Deus não se zomba. Nós precisamos entender que a verdadeira profecia, aquele que quer saber a vontade de Deus para as nossas vidas, está aqui na palavra de Deus. Deus levantou. Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 7 de Mateus, no versículo 15, diz assim a palavra de Deus: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nós, muitas das vezes, porque nós somos carne, não é? E nós temos uma grande tendência a nos agarrar mais às coisas que nós vimos, às coisas palpáveis, ao mundo visível. Mas a verdade é que a palavra de Deus ela é uma palavra espiritual. Todas estas letras que estão escritas neste livro são espirituais. É para viver na área espiritual. Tricotomia, nós somos alma, corpo e espírito. E nós precisamos entender que ao longo da nossa caminhada cristã nós vamos desenvolvendo um amadurecimento, nós vamos crescendo. Mas muitas das vezes, principalmente no início, e aí é que eu quero falar um pouco acerca disso, é que quando nós não conhecemos e ainda somos crianças na fé, nós não conseguimos discernir, não é? O que é certo, o que é errado. Então estamos como crianças. Como é que é uma criança? Uma criança, ela é ingênua, não é? Então ela vai e acredita em tudo o que vê e tudo o que ouve. Porquê? Porque ela ainda é uma criança, não é? Como o apóstolo Paulo fala, o novo convertido, ele tem que ser alimentado por leite, não é? E assim sucessivamente, ele vai crescendo e aí está a ser alimentado com coisa sólida depois. Então, o que é que acontece? Acontece que muitas das vezes, nós cristãos, quando a partir de uma determinada fase, quando nós começamos a ingerir o alimento sólido da palavra de Deus, as coisas espirituais, não é? Porque existe o processo de nós vivemos na carne e quando a intenção é nós mortificarmos a nossa carne e vivemos no espírito. Esse é o desafio de um cristão. Então nós precisamos ter muito, muito cuidado com essa fase e não sabemos discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Porque que acontece? Quando uma pessoa é pequena na fé, não conhece as coisas de Deus,
precisa de alimentar muito a sua carne e aos poucos vai alimentando o seu espírito, quando ela vê determinadas coisas e apanha uma ilusão, ela vai se desviar da igreja, porque ela vai perceber, eu estava melhor no mundo, o mundo é assim, infelizmente, dentro das igrejas, infelizmente, não porque Jesus queira, porque Jesus não tem culpa, mas dentro das igrejas existe muita profetada. Eu vou falar aqui de uma experiência pessoal minha, acerca de uma profetada que eu recebi, já recebi algumas. Eu já vivi uma experiência na minha vida pessoal de uma profetada que eu e o meu esposo recebemos quando ainda não tínhamos filhos. Eu queria muito ser mãe, não é? Eu casei-me com 30 anos e queria ser mãe. Evidentemente que num culto, nós tínhamos lá foi um pastor lá, um profeta, e que falou profeticamente, profetizou sobre a minha vida e disse que eu iria ter muito brevemente um filho e que essa criança ia ser uma linda menina. Ora, eu ouvindo aquilo, na minha caminhada, no início da minha caminhada cristã, porque foi aí que eu comecei, nesta fase, foi uma fase da minha vida em que eu comecei a desenvolver o meu ministério, comecei a saber discernir o que é que Deus queria para a minha vida, o que é que eu tinha que fazer, qual era o meu chamado. Eu ouvindo aquela profecia, eu fiquei maravilhada, eu estava como criança, ingênua, eu acreditei, não é? Porque eu acho que as profecias, elas são o ministério profético, quem é verdadeiramente profeta, eu particularmente não queria ter esse dom, porque é um dom que nós estamos a falar, o profeta é a boca de Deus, o profeta é aquele que fala. Deus se manifesta através da boca do profeta e fala à igreja. Mas em primeiro lugar nós temos que entender que a verdadeira profecia é esta que está aqui. É óbvio que se Deus quiser utilizar alguém para falar através da vida dessa pessoa, isso é possível. Deus fez isso com N profetas, como a gente conhece na Bíblia. Porém, no meu caso, não foi bem assim. Aconteceu que, passados uns meses, eu estava a tentar engravidar, evidentemente. Não era novidade nenhuma que eu iria vir a ser mãe em breve, porque eu estava a tentar engravidar. Porém, quando eu engravidei, eu pensei, é a menina, vai ser uma Joana. É a menina, 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 é a menina. Quando fui fazer o exame, a médica simplesmente disse assim, é menino 100%. Quando eu ouvi aquilo, a sério, eu fiquei muito desiludida. Eu e meu marido ficámos surpreendidos. Chegámos a comprar até inclusive roupinhas de menina, poucas, muito pouquinhas. Foi um ato de fé, nós acreditamos mesmo naquela profecia, não é? E nós, ingênuos, comprámos umas roupinhas de menina, enfim. Arrependo-me de ter feito, já pedi perdão a Deus por isso. Mas isto com base de quê, irmãos? Quando nós recebemos uma profecia, nós temos de ter cuidado com aquilo que nós vamos dizer. Eu acreditei naquela profecia, quando descobri que era um menino, é que isto acabou por afetar a minha vida. Porquê? Porque quando eu sempre quis ter três filhos, 3 filhos. Então, o primeiro filho eu sempre quis ter um menino. E quando o profeta me disse que era uma menina, eu fiquei, ok, também não me importa, se o primeiro pode ser menino ou menina, tanto faz. Mas eu no fundo, dentro de mim, eu queria que realmente fosse um rapazinho, eu queria que fosse um menino o primeiro filho. E depois cheguei a essa menina, claro, a minha companheira. E o que aconteceu? Aconteceu que aquilo acabou por estragar aquele momento que eu deveria estar feliz, alegre, porque afinal de contas ele estragou. Deus concedeu o desejo do meu coração de me dar um menino, mas por causa daquela profecia eu já não consegui receber aquela informação, aquela notícia de uma maneira 100% serena, entende? Genuína, assim, plena. Eu fiquei ali sempre, afinal é um menino, depois já não sabia se queria menino, ou seja, foi uma confusão. Ou seja, isto tudo por causa de uma palavra. Depois engravidei do segundo filho, obviamente que isso está fora de questão. O primeiro filho já era menino, eu sabia, quando ele falou que eu ia ficar grávida e ia ter uma menina, não era, eu sabia que isso não ia se cumprir, nem estava a contar que acontecesse no segundo, porque supostamente a profecia era para o primeiro. Então o que é que acontece? Acontece que depois eu tive outro rapaz, outro menino, e no terceiro veio a menina. Então o que é que eu aprendi com isto?
É isso que eu quero compartilhar para vocês que estão no início de uma caminhada cristã, principalmente os que estão no início de uma caminhada cristã. É isso que me preocupa, não nada mais do que isso. Eu preocupo-me com aqueles que estão a desenvolver uma caminhada cristã inicial. Se vão passar por uma situação dessas e não têm as pessoas certas para acompanhar e para ajudar, vão se desiludir completamente e vão se desviar. E não é isso que nós queremos. E é por isso que eu estou a intervir neste assunto, porque já esta semana ouvi várias profetadas de pessoas que profetizam e não profetizam nada, na verdade. Porque até agora muitas profecias que nós já ouvimos falar não se cumpriram. Então, o que é que eu aprendi com isso? Eu aprendi que quando eu recebo uma profecia, eu vou ficar quieta e vou esperar que ela se concretize e depois dela se concretizar é que eu vou dar o testemunho. Porque é o seguinte, se a pessoa que está a profetizar não zela e não tem temor a Deus, eu vou ter que ter temor a Deus e não vou poder deixar que daquela boca para mim que vai passar uma informação errada. Neste caso daí é o profeta e sou eu que vamos passar um mau testemunho. Então o que é que eu faço? A pessoa que lança a profecia, eu fico quieta e quando ela se concretizar, aí eu dou o testemunho e eu falo realmente o que aconteceu. Quantas e quantas pessoas têm a vida destruída, gente, por causa de faltas de profecias? Você recebeu uma profecia que ia mudar de cidade? Não mude de cidade, não faça isso. Você recebeu uma profecia que ia mudar de cidade? Você tem que fazer dobrar o seu joelho, expor essa profecia diante de Deus, repreender se for alguma coisa errada e dizer, Deus, eu quero que sejas tu a me mostrar se é para mudar de cidade ou não. Isso aconteceu comigo. Não fiz nada na minha vida sem que Deus não me permitisse e dissesse, é para fazer sim. É para fazer assim. Nós temos que buscar a palavra de Deus. E Deus fala através da palavra. Deus também pode falar através de profetas. Gente, conversas de que no dia X... Gente, não caiam nisso. Isso é espírito de adivinhação. E nós não estamos a viver um tempo... Vamos a viver um tempo difícil. Em que as pessoas estão carentes, as pessoas deixam-se influenciar por tudo. Vamos parar com isso. Eu quero deixar um recado aqui para a cantora Vitória Fernandes, que a pessoa que está, uma menina que está a profetizar e já falou muita baboseira. Enfim, eu não estou a julgar a pessoa em si. Eu sei que eu acredito no potencial dessa pessoa, eu acredito que você é uma mulher de Deus, mas por favor... Tenha cuidado, de Deus não se zomba. Nós não podemos dizer, eu não consigo entender como é que há pessoas que dizem assim diz o Senhor, sendo que Deus não falou nada. Isso é muito grave, é muito grave. Deus vai pesar a mão, Ele vai pesar a mão na si e na sua descendência. Tenha cuidado quando você abre a boca, tenha cuidado quando você fala as coisas. Então é assim, nós precisamos de ter cuidado. Precisamos de ter cautela, precisamos de ter discernimento, amadurecimento espiritual. Eu amo a sua vida, eu creio que você é uma mulher de Deus, mas tenha cuidado. As suas profecias chegaram aqui à Inglaterra. É por isso que eu estou a falar isso. As suas profecias que não se cumpriram. Então, nós temos que ter cuidado, ter temor a Deus, para que Deus não pese, porque Deus corrige. Nós somos filhos de Deus. Quem é o pai que não corrige um filho? Nós somos filhos de Deus. A mão de Deus é pesada. Então nós precisamos de ter cuidado. Poxa, sabe cantar? Canta. Sabe pregar? Prega. Mas profetizar é uma coisa séria. Profetizar não é sempre, minha querida. Profetizar não é sempre. Pega na palavra de Deus e prega a palavra de Deus. Vamos falar do amor de Jesus. Este canal serve justamente para isso, para falar do amor de Jesus, para resgatar pessoas, para abençoar vidas, para que pessoas realmente encontrem os nossos canais e vejam uma luz que vá expandir até os confins da terra. Nós precisamos de espalhar a palavra de Deus. Nós precisamos de mandar uma mensagem de carinho, de amor, de esperança. Profecia está na Bíblia, vamos pregar a palavra de Deus e não gastar tempo e perder tempo, porque os vídeos foram eliminados. Não sei o que é que aconteceu, eu sei que, como este jovem que eu coloquei aqui o vídeo, nossa, é complicado, o que ele falou está certo. Gente, vamos parar com isso, vamos parar de profetizar coisa errada, e é só desgraça. Com todo o respeito pelo seu ministério, com todo o carinho, não me interprete mal, eu creio que você é uma mulher de Deus, eu creio que você é uma mulher que Deus vai usar em nome de Jesus, mas tenha cuidado.
Quando nós estamos a falar do nome de Deus, é uma coisa séria. O que me preocupa, além de ser as pessoas que vão ouvir isso e já perceberam que muitas das profecias não se cumpriram, eu preocupo-me com a sua vida, porque se Deus resolver colocar a mão para corrigir, vai doer, vai custar a si e à sua família. Isso é muito sério, de Deus não se zomba não, é muito sério isso. Então tenha cuidado, em nome de Jesus Cristo. Eu já orei por si, nós estamos a orar por si, para que Deus dê discernimento. Mas o dom de profecia é um dom muito complicado, é delicado, porque isso vai mudar vidas. E para mudar vidas, tem que mudar vidas no bom sentido e não no mau sentido. Amém? Então receba essa palavra aí, Vitória Fernandes, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, manda um beijinho aqui de Inglaterra, e em nome de Jesus, prega a palavra de Deus, deixa as profecias de lado, minha filha, em nome de Jesus, tá bom? E é isso, queridos, eu queria compartilhar com vocês essa minha experiência. Essa experiência não foi agradável e realmente me fez pensar. Existem muitas pessoas que utilizam essa ferramenta, esse dom, muitos nem o dom têm, mas utilizam essa ferramenta para ficarem famosos, para ganharem dinheiro às custas da palavra de Deus, às custas daquilo que se dizem ser e não são na verdade. E o pior é que a máscara cai. A máscara cai, mais cedo ou mais tarde a máscara cai, e depois eu não tenho pena da pessoa quem cai a máscara, tenho pena das pessoas que estão a seguir essa pessoa, que vão mudar a vida com base de palavras ditas da boca dessa pessoa, e o negócio aí fica muito sério. Então, se você aceitou Jesus, se você se converteu agora, olha, deixa eu dar aqui um recado para si. Procure o seu pastor, peça orientação ao seu pastor. Se você não tem uma igreja, escolha a igreja certa para você congregar. Amém? Escolha com zelo, escolha a igreja certa para você congregar, e peça orientação ao seu pastor. Você não conhece nada evangélico, está agora no início, não sabe nada. Pergunta ao seu pastor: pastor, o que o senhor ouve na sua casa? Quais são os pregadores que você ouve? Quais são as músicas que você ouve? E assim o pastor vai dar orientação, e você não vai cair na besteira de ouvir o que quer, o que lhe apetece. É uma coisa errada, é lobo em forma de cordeiro, e você põe os pés pelas mãos, dá um espalho, cai no chão e não se consegue levantar porque você está frágil ainda na fé. É normal, você ainda está bem leite, não pode. Coisas espirituais, nós só vamos ter capacidade de saber nos alimentar das coisas mais espirituais quando nós estivermos mais maduros na fé. Não vale a pena nós estarmos a falar de coisas espirituais com pessoas que ainda não são espirituais. Então, fica aí a dica para vocês, um conselho: siga aquilo que o vosso pastor diz. Vocês aceitaram Jesus, não têm igreja, procure uma igreja. Os que têm igreja têm os pastores que vos vão orientar, têm os pastores que vos vão dizer aquilo que é certo, aquilo que é errado. Eles são os anjos da igreja, as pessoas que estão ali para vos ajudar e vos dar orientação espiritual, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já deixei o like, se você não se esqueceu, ou se você se esqueceu, deixa o like. Por gentileza, subscreva nesse canal, curta, comente e compartilha. Eu sei que você não vai compartilhar, mas pelo menos um comentário aí. Se você já teve alguma experiência ruim com profecia, se você já levou muitas profetadas, por favor, deixe aí nos comentários, tá bom? E quem sabe eu vou fazer mais um vídeo sobre esse tema. Quero mandar um grande beijinho para todos. Quero também agradecer ao Léo, do canal das Galáxias. Muito obrigada por me deixar colocar aqui o vídeo. Beijinhos!